Oi, gente. Hoje eu queria dividir com vocês uma reflexão sobre o mover da história da humanidade. Não é tão profundo quando parece o nome, tá bom? É mais assim. Queria que vocês me acompanhassem nos primórdios da humanidade. Vamos pensar como deve ter sido, assim. E para fazer esse exercício de acompanhar essa minha reflexão, não vai importar a sua religião, não vai importar, enfim, se você é criacionista, se você não é criacionista, não é esse o foco. Eu não estou pensando como é que o mundo surgiu. Eu estou pensando no comportamento enquanto sociedade, enquanto gente, como é que isso veio. Vamos chegar mais perto, não vamos para tão longe assim. Vamos para os nossos antepassados, tataravô, bisavô, nossos avós, que é até bem mais perto de muitos de nós. Eu acho que independente de qualquer tipo de opinião que a gente tenha, a gente vai concordar que todos eles viveram um tipo de vida, tiveram um jeito de viver diferente do que a gente pratica hoje em dia. Eu acho que todos concordamos com isso. Aí eu pergunto, como nós chegamos então a esse nosso comportamento? Como é que se deu pra gente, de repente, saber o que é moda, o que não é moda, se eu posso usar isso, se eu posso usar aquilo? Não foi do dia pra noite, não foi num passe de mágica. Então, teve todo um processo que ficou, assim, que passou batido, muitos de nós não perceberam. E é essa dinâmica da vida que me fascina e ao mesmo tempo que acaba trazendo pra gente muitos conflitos. E eu acho que esses conflitos poderiam ser amenizados se a gente parasse um pouquinho mais para pensar, sabe? Por exemplo, alguns anos atrás, esse cabelo aqui todo bagunçado porque tá cheio de fio branco e eu escondi debaixo de uma fita que eu peguei na gaveta, era um absurdo. Como assim? Eu escondia o meu cabelo. Eu tinha uns, sei lá, eu era adolescente, o meu cabelo não era padrão liso escorrido, mas eu fingia que era. Fazia uma touca pra cá, virava a touca à noite pra lá. Não podia chover. Se chovesse, estragava. Depois veio chapinha. Depois a mulherada começou a assumir os seus casos. E hoje a gente é do jeito que a gente quer ser, a hora que a gente quer ser. Se não deu tempo de retocar os fios, ou se, enfim, a gente tampa com um lacinho. Se a gente hoje quer liso, a gente vai... Bom, enfim, isso é um detalhe bobo, mas que é tem um significado para além do bobo. Esse é um detalhe, mas vamos imaginar o todo disso, né? Pessoas no passado, com que idade uma mulher se casaram? Uma mulher com 30 anos que não estava casada ainda, ficava pra titia, sem contar que titia já tinha uma pejoratividade horrível, né? Titia é a coisa mais gostosa do mundo de ser, já ficar pra titia era uma coisa horrorosa. Então, bom, o que mais? Pessoas divorciadas eram canceladas, para usar um termo atual, eram canceladas de convivências sociais. Os seus filhos também eram cancelados com os filhos dos outros que estavam casados. Bom, isso tudo que eu estou dizendo para vocês eu vivi. Agora eu fico imaginando o que eu não vivi. As coisas absurdas que eu não vivi. A escravatura, ou seja, oficialmente institucionalizada, né? Porque há quem a pratique velado. As crianças, bastava a menina ficar mocinha, ter a sua primeira menstruação, que ela já estava apta para casar com aquele cidadão que tinha sido prometido para ela, ou precisava para poder salvar a família financeiramente. Crianças eram entregues para homens maduros e isso era plenamente normal. Que mais? Olha, são tantas as coisas e hoje a gente vê, meu Deus, que absurdo. Eu pergunto para vocês, quantos absurdos nós cometemos hoje que lá na frente nossos filhos e netos vão se referir a eles do mesmo jeito que a gente hoje se refere a tanta coisa? E por que a gente não percebe isso e leva de uma forma mais leve as mudanças naturais da sociedade?
definitivamente não existe um conceito único sobre as coisas e nem um conceito congelado que hoje seja verdade e amanhã também. O que a minha mãe me mandava fazer, me dizia como verdadeiro e como conceitual em 1970, não é mais verdadeiro hoje. E isso não é errado, isso simplesmente não é mais. A vida é uma coisa, a vida tem vida própria. E o coraçãozinho dela é o tempo, sabe? É nesse tic-tac invisível do tempo que a vida acontece, que tem a sua dinâmica e que a gente vai sendo levado e afetado por ela. E não tem problema, se a gente é afetado no nosso corpo de uma maneira que às vezes a gente nem gosta, a gente envelhece, as rugas surgem, os fios brancos precisam ser escondidos, a coluna já não aguenta mais tanto. E fora uma afinidade de coisas, por que não ser positivamente afetado pela vida que acontece ao nosso redor, na troca com as gerações, no abrir mão do meu conceito pessoal para poder ceder a um entendimento novo que todos hoje chamamos de ressignificar? Por que não? Porque a gente briga em cima de coisas que, se a gente pensar um pouquinho só sobre o passado, a gente vai ter que se render ao fato de que nada nos garante um padrão de comportamento, de conceito, de entendimento. As nossas interpretações mudam sobre as coisas e isso vale para tudo. Isso vale para olhar uma determinada arte, ouvir uma determinada música, ler um determinado livro, interpretar uma determinada regra. E isso é lindo, isso não é um absurdo, isso não devia gerar briga, isso devia ser um encantamento. Porque as coisas do passado, dos nossos antepassados, são tradições. E tradições existem para serem contadas para os nossos filhos. Existem para serem celebradas em sua liturgia e não para ser replicada como regra de comportamento, porque já não é mais o que era antes. E então, o nosso comportamento em relação ao passado é lembrar que o que nós usufruímos hoje é benefício de sangue de muita gente. Se não for sangue da carne, sangue físico, vai ser sangue da alma de algumas pessoas. Pessoas que foram rotuladas, pessoas que foram penalizadas, até com morte, enforcamento, foram queimadas. Tudo em nome de causas que a gente hoje usufrui ao bel prazer e não reflete que isso é muito precioso. E que o nosso comportamento em relação a isso, e em relação às mudanças que acontecem ao nosso redor, tem que ser de gratidão, respeito e inspiração. Com essas pessoas, a gente tem que aprender que nós podemos mudar o mundo atual simplesmente aceitando o mover da vida e não criando conflitos e mais brigas ainda a respeito de tudo isso. Bom, quero deixar de novo 3 indicações de filmes, na verdade é um filme, uma novela e uma série. O filme é O Jogo da Imitação, quem puder ver, por favor, é belíssimo e tem uma questão sobre o posicionamento da sociedade da época frente ao homossexualismo, muito interessante e deprimente. A novela é Lado a Lado, que também ganhou o prêmio e tem uma história sobre os escravos, sobre preconceito racial belíssima. E a série é Anne with an E, que é linda, emocionante, divertida e que tem em seu preâmbulo um monte de mudanças e questões comportamentais da sociedade da época, muito legal. Fica de novo aqui a minha dica para vocês dessas 3 coisas e obrigada por me acompanhar nessa reflexão. Faz um bem danado para mim, viu? Tchau, gente.